Santo Graal. Você com certeza viu o filme O Código da Vinci, né? Sim. Eu li o livro, na verdade. Leu o livro? Por incrível que pareça, eu não assisti o filme do não? Tom Hanks, eu li o livro. Entendi. Primeiro, o que você achou do livro? Eu tenho uma ideia meio perigosa daquele livro ali. Não, manda aí. Vai mandar? Pode, ó. Me chamou atenção na época que Porque o livro... só um parênteses, muita gente que não conhecia nada pega aquele livro e fala que tudo que está ali foi verdade absoluta, que foi daquele jeito. Eu vou analisar o livro do ponto de vista... Tem muitos anos que eu li. Esse livro tem uns 15 anos que foi Acho publicado. que é por aí, né? Vou tentar recapitular aqui no Google, da memória, a época. Eu vi tanto erro de conceito histórico no livro que a impressão que passa... Esquece a questão religiosa. Eu estou falando assim, uma análise fria. Que foi feito de última hora. Você entendeu? Como você olhar um telescópio e falar assim, gente, tá cheio de erro, que tá bambo. Quem montou esse negócio aqui, montou correndo. Porque o livro, ele tem erros muito primários. Por exemplo, ele fala da fundação de Paris, ele dá uma data tão errada, tão estúpida. É como se eu colocasse Galileu Galilei no século X. Você fala assim, peraí, ou o Rodrigo fez uma pesquisa muito porca, ou o revisor não percebeu. Galileu Galilei no século X, erros dessa natureza. Ele coloca que a palavra, por exemplo, Mona Lisa, eu lembro que ele explicava lá que Mona Lisa significa minha Isis, que Lisa, Isis, não tem em egípcio, e na época eu estava estudando egípcio, eu estava estudando hieróglifos, ao certo, não tem nada a ver com Lisa, nenhum dicionário de egípcio antigo, nenhum léxico, nenhuma gramática pronunciava Isis como sendo Lisa. De onde que tirou aquilo ali? Ele tinha erros sobre os merovíndios, sobre... mas muitos erros, assim, crassos, que com um pouquinho de estudo em história, assim, peraí, não, esse cara não pesquisou. Pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha. Sabe? Ele só tinha aquela ideia de romancista e preparou o negócio ali. Aí eu falei, por que isso? E muitos erros. Aí eu comecei a bater em cima dos erros da época, as forçações de barra, né? Que As V interpretações, aqui, isso aí. Porque muita gente, a partir dali, começou a falar que aquilo lá era... Só para o pessoal entender, galera, aquilo lá é um negócio, é uma ficção, tá? É uma ficção e o cara, na verdade, o que ele fez foi isso aí. Ele foi pegando coisas e... E uma ficção mal escrita. O problema é que foi... Porque, por exemplo, o Nome da Rosa, do Humberto Eco, também é uma ficção. Mas você vê que foi pesquisado. Ah, sim. O cara ambientou bem a história na Europa medieval, colocou um Sherlock Holmes lá na época do... Então, quer dizer, foi pesquisado. O Xangô de Baker Street, do falecido Jô Soares. Humberto Eco também faleceu. Também foi muito bem escrito. Você vê que o Jô Soares era um intelectual, preparou. O Código da Vinci não tem essa qualidade literária. Esse que é o ponto. Foi muito mal feito. Aí, é curioso que nos Estados Unidos, quem publicou o livro foi nossa, só que eu falei agora, fugiu o nome da editora, que era a principal editora para publicar livros católicos. Caramba! Tá na Doubleday, de Nova York. Doubleday. Aí eu fiquei assim, peraí, por que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra, isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante, que me botou não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à igreja de escândalos envolvendo padres e crianças. Certo. Então, alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça. Entendi. Para todo mundo agora, o escândalo passar, você cria outro escândalo. Todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro, vai produzir resposta, e ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço aquilo lá. Eu achei interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas ela faz todo sentido. Mas, tá, beleza. Aí você perguntou do Santo Graal, não porque eu falou do Santo Graal, eu lembrei do Código da Vinci, desculpa, porque eles vão atrás acabei do Santo Graal. aqui, perdão. Não, mas tá beleza. O Santo Graal, para quem não sabe... E aí da parte mesmo arqueológica e tudo do Santo Graal. Existe, não existe, como que é? Não, puro mito. A Bíblia não fala nada. O que a Bíblia fala, Jesus fala assim, esse é o meu corpo, tomai dele e aqui está o cálice. A palavra cálice até é uma palavra ruim de a gente traduzir, porque cálice a gente pensa naquele formato medieval, daquele copo que parece até com o copo que o padre usa na missa para celebrar. Não era esse tipo de copo que os judeus usavam. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, que a gente está preparando lá, que eu já te falei que você vai ser convidado lá depois da inauguração,
Lá eu tenho copos da época de Cristo. Copos romanos e judaicos. E os copos eram uma coisa mais, assim, bem rústicos. Eram rústicos. Imagina, devia ser um negócio que é feito de barro meio um buraco exatamente. E pronto, né? E alguns mais sofisticados feitos de pedra, de limestone, calcário. Por causa da purificação dos judeus. Mas não tinha nada... Você entendeu? Era um copo normal que os judeus usavam ali na ceia. Não teve nada de especial, a não ser a simbolização que Jesus colocou em cima do rito. Depois, na Idade Média, na época dos Cavaleiros Templários, que começou a ideia da busca do Santo Graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir da busca do Santo Graal, onde é que está o Santo Graal, o Santo Graal, o Santo Graal. Mas nada disso está na Bíblia. Aliás, uma coisa até que a gente pega, o que seria bíblico e o que não seria bíblico, é a distância do mito em relação ao texto bíblico. Entendi. E tem muitos mitos. Agora que vem uma coisa muito interessante de se admitir aqui. Você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que alguns... Eu tenho essas pesquisas até naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes da Europa. É mesmo? Por quê? Isso aqui até eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Ah, sim. O Chesterton dizia o seguinte, quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chesterton. Chesterton foi um intelectual católico. Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E Sérgio, eu vou falar uma coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das respostas. Eu tenho tudo isso em pesquisa do Pool Forum e também de um outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Pool é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente, não, porque a gente tem pouca pesquisa de campo. Mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. E não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal. Ah, mas aí não. Aí até eu sei que não. 13% de pessoas religiosas, e as pesquisas tabuladas, tá? Nível superior, crianças, tudo, acreditando que Sodoma e Gomorra eram duas mulheres. Tinha gente que não sabia que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que o evangelho de Tomé é um dos evangelhos da Bíblia. Isso é uma coisa assim, tão absurda. Então, nós estamos vivendo hoje, com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso para você. E antes que alguém fique revoltadinho aí e mande mensagem mal criada, vamos corrigir a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Sim, claro. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia.